Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje vou falar com vocês sobre as leituras do mês de fevereiro e não foram poucas. Bom, em fevereiro eu li bastante porque primeiro teve carnaval, que é um feriado que a gente, por mais que pule carnaval, também rola aproveitar bastante a leitura, e eu fiz essa alternância entre bloquinhos e leitura, e também porque eu fiquei doente, então eu peguei 2 dias ali que eu fiquei lendo bastante, porque eu não conseguia fazer mais nada, eu tava ali derrubadinha por causa de uma inflamação na garganta, e eu vou mostrar pra vocês então o que eu li. Eu vou começar pela poesia. Eu li Todos os Nós, da Maria Luísa Maia. Eu não vou falar muito desse livro, porque já tem resenha aqui no canal, então eu vou deixar nos cards. Mas eu indico que vocês vão dar uma olhada lá. A Maria Luísa me mandou esse livro de poesias dela, publicado pela Penalux, e eu gostei bastante, então confere lá. Depois eu li A Árvore Aquela, da Vera Pedrosa. Esse livro aqui ainda tá vendo na Amazon. Eu peguei ele pra completar um frete, porque ele tava tipo R$ 9,90 e tava, sei lá, R$ 90, faltava só 10. Aí eu peguei ele pra completar o frete. Mas eu não vou fazer resenha dele. Por quê? Não foi um livro que eu gostei. E eu tenho dificuldade de elaborar o porquê exatamente eu não gostei desse livro. A Vera Pedrosa é uma autora contemporânea que tem uma poesia escrita com uma linguagem mais rebuscada. Eu consigo ler Fernando Pessoa com sua linguagem rebuscada, mas quando eu leio autores contemporâneos que usam esse tipo de linguagem, isso me incomoda um pouco, eu sinto como se fosse um pouco anacrônico. Eu gosto mais da naturalidade de um Leminski, eu gosto mais de um Manuel de Barros, de uma Adélia Prado, sabe? Uma leitura mais simples, mas que toca muito fundo no nosso coração. Então eu não vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu escrevi lá no Instagram e eu já achei que eu não consegui escrever muito, então eu não vejo motivo pra falar sobre isso. Depois eu li Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jarid Arraes. Eu gostei bastante dessa leitura, eu gostei bastante da resenha que eu gravei também, eu ainda não editei, mas eu falei um pouquinho do que é o cordel, falei um pouquinho do formato em que a Jarid faz esse cordel aqui, porque existem diversos formatos de cordel, então quando sair esse vídeo eu espero que vocês vejam, porque é um vídeo que eu gostei bastante de fazer. E a Jarid aqui, ela recupera a história de 15 mulheres negras do Brasil, e aí tem mulheres de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Mato Grosso, tem mulheres africanas, né, mulheres que foram trazidas forçadamente pra cá, se eu não me engano 2 princesas, inclusive, e ela traz isso tudo na forma do cordel, que é uma poesia de origem nordestina, que tem ali ligação com o repente e com a cultura regional, e que eu acho que tem que ser muito bem valorizado e que a gente fala muito pouco. O cordel raramente está em livros, ele costuma ser divulgado em folhetos, mas aqui a Jarid reuniu então 15 cordéis que ela fez numa única edição. Ao final tem espaço para que você escreva o seu próprio cordel sobre uma heroína negra brasileira. Eu acho que esse livro deveria ser ostensivamente lido e trabalhado em escolas. Na aula de literatura, na aula de história, eu não sei, na aula de sociologia, na aula de filosofia, em todos os lugares é possível usar esse livro para crianças de diversas idades. Eu, com 24 anos, não conhecia a história de todas essas mulheres, entrei em contato aqui pela primeira vez e vou guardar com muito carinho no meu coração essa leitura, de verdade. Temos aqui também 2 livros do projeto Meu Caro Chico, que eu li este mês. O primeiro é Benjamin e a resenha já saiu, então eu não vou falar muito aqui pra vocês, vou deixar aqui nos cards, mas eu vou reforçar que essa leitura aqui foi uma releitura, na verdade. E eu me apeguei tanto a esse livro na releitura, eu não tinha gostado da primeira leitura, e agora eu acho que fácil ele tá entre os meus favoritos do Chico Buarque, então eu falo dele com muita emoção. Então se vocês puderem dar uma olhada na resenha de Benjamin, eu agradeço muito. E depois eu acho que já saiu essa resenha também, de Budapeste. Eu reli, mas Budapeste foi exatamente o contrário. Budapeste era o livro que eu tinha mais boas lembranças, e aí quando eu reli, eu vi que ele, na verdade, é bem mais pobrinho que os outros livros do Chico. Eu ainda não sei se o meu problema é com narrativas de duplo, eu não sei se eu gosto ou se desgosto dessas narrativas, mas eu acho que ele acabou perdendo um pouco pra mim nessa releitura, caiu um pouco lá no ranking, mas ainda assim é um livro bastante interessante e muito bem escrito.
Lembrando que esse projeto do Chico Buarque eu faço junto com o Nicolas, do canal Las Zorras Muertas e Outras Zorras. E aí os próximos 3 vídeos que vão sair vão ser nessa ordem. Leite Derramado, Meu Irmão Alemão e, por último, Essa Gente. Essa Gente é o único que eu não li ainda. Depois, para o Clube do Starnone, que é um clube de leitura ali entre amigos que eu faço com o Hilário, do Leitura de Cabeceira, aqui no YouTube, e o Matheus, do @literato.brasileiro no Instagram. Eu li Neuromancer, o primeiro livro da trilogia Spro, um dos pioneiros do cyberpunk, o primeiro livro a receber a tríade de prêmios da ficção científica, o Nebula Award, o Hugo Award e o Philip K. Dick Memorial Award. Esse livro aqui é muito importante como marco da ficção científica, mas eu acho que o autor falha muitas vezes na escrita, na conexão com os personagens, na apresentação de universo. Eu acho que é um daqueles livros que, mais uma vez, dentro da ficção científica, tem premissas muito boas que poderiam ter sido melhor executadas. Mas foi uma experiência bem divertida de leitura, porque é um livro que tem muita mais ação do que o que eu costumo ler. Então me manteve presa nele, por mais que eu não tenha me apegado àquelas personagens, né? Com exceção de um único momentinho que eu comento com vocês lá na resenha que eu já gravei, mas não deve ter saído ainda. Esse também é o livro que inspira Matrix, mas perceba, inspira. Eu acho que é só o universo mesmo, o enredo quase nada tem de comum. Mas esse é inegavelmente um livro que modificou muita coisa socialmente, tecnologicamente, literariamente. Então, acho que é muito válida a leitura, né? Depois, eu li Nossa Senhora do Nilo. Esse livro aqui já tem resenha, tá lá nos cards. Eu vou falar uma coisa que eu falo sobre alguns outros livros. É um daqueles livros que, pra mim, a estética não alcança a política. Ou seja, é um livro importante, relevante, que a gente tem que ler pela história que tá trazendo, pela manutenção da memória, porque, por mais que seja um livro ficcional, a Scholastic Mukasonga aqui quer retratar o genocídio de Ruanda e tudo que aconteceu por lá, mas a escrita dele falha muito. Ela tem muitas dificuldades literárias mesmo, e que me incomodaram muito durante a leitura. Eu percebi que muita gente que leu esse livro não teve essa sensação de que ele era um livro que tem partes bem mal escritas ou mal introduzidas, né? As personagens mal introduzidas, diálogos pouco verossímeis, mas outras pessoas concordaram comigo, então eu percebi que não era apenas eu. Depois, para o projeto Contos Mofados, eu li o primeiro livro aqui de contos do Caio, que é o Inventário do Irremediável. E eu confesso que eu não gostei da leitura. Eu acho que o Caio aqui é um autor bastante imaturo, no sentido de que, pra mim, e essa é uma opinião muito peculiar, muito pessoal minha, talvez, ele tenta mimetizar um pouco da escrita da Clarice e da Hilda. O Paulo Lanes, que participa lá do projeto com a gente, disse que talvez essa impressão minha venha da ideia de que a gente lê muita Hilda, que eu li muita Hilda, né? E que a gente lê muita Clarice, então a gente acha essas referências, que talvez seja uma questão de época. E eu estou realmente considerando isso, tentando ver, assim, quero ver nos próximos livros se eu tenho essa impressão. Mas, a princípio, me parece que o Caio era um autor iniciante, enquanto elas já estavam um pouco melhor estabelecidas, e com a prosa também melhor estabelecida. Eu li o primeiro livro da Hilda, li o primeiro livro da Clarice, acho que elas começam um pouco melhor que o Caio. E eu acho que ele usa muitos elementos da Hilda e da Clarice pra isso ser uma coincidência, sabe? E aí muitas vezes eu sinto que tem partes bonitas no texto, mas que o texto nunca chega lá. Nunca chega lá. E ai, é desesperador. Porque é um livro curto, tem acho que 114 páginas desse primeiro livro. Os contos são bem curtinhos, porque acho que tem 20 contos, sabe? Então é tipo, tem contos de 1 página ou de 2 páginas. Não muito mais longos do que isso. E por mais que eles sejam curtos, eles não têm aquele punch, sabe? Ele começa, ele vai escalonando e aí ele perde força. Eu espero que o Caio me surpreenda um pouco mais nos próximos livros, mas segundo o prefácio, Caio só vai ser o Caio que a gente conhece, das frases famosas de Morangos Mofados, a partir do 3º livro. Então, se for isso mesmo, temos mais um mês aí, talvez, de decepções com Caíto. Veremos. E por último, mas não menos importante, temos O Jogo da Amarelinha. Eu terminei esse livro que eu trouxe no ano passado.
Gente, uma leitura maravilhosa e incrível, que eu desejo que todos possam fazer alguma vez, né? Se não mais que uma, porque é maravilhoso. Pra vocês terem uma noção, o vídeo dele já tá gravado e tem, tipo, 33 minutos de material final. Eu não consegui falar pouco sobre ele, mas eu agradeceria muito se vocês vissem, porque foi um livro que me conquistou. Ele entrou pros favoritos da vida com certeza, assim. É um livro que eu quero reler daqui a alguns anos, porque tem tantas e tantas camadas. E ele não é tão difícil quanto eu achei que fosse. Eu acho que é maior o medo que as pessoas têm dele do que o medo que ele realmente oferece, sabe? Eu acho que todo leitor merecia ler O Jogo da Amarelinha, sabe? Eu fiquei apaixonada por este homem que é Júlio Cortázar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Se vocês gostaram e querem ver as resenhas dos livros que ainda não saíram, se inscreve no canal clicando na bolinha com o meu rosto, assim você recebe notificação e mensagem no feed. Lembra de assinar o sininho aqui, ó. É só clicar lá e ele vai te avisar. Dê uma olhadinha também nos conteúdos que eu li em outros meses e que eu vou deixar aqui no canal pra vocês. É isso, um beijo e até a próxima.